Aquecer a resina não é modinha, não é algo novo. E tem muitas vantagens de aquecer a resina que os dentistas não sabem e acabam não aproveitando isso no dia a dia das suas restaurações. Quando você aquece a resina composta, você tem uma melhora de muitas propriedades dela. E uma dessas melhoras é em relação à sua viscosidade. E exatamente a melhora dessa característica que estimulou lá ainda nos anos 90 começar a aquecer a resina composta. Porque o que acontecia? Você tinha restaurações classe 2, tá? Tipo, envolvendo a mesial, envolvendo a distal, não importa. E a grande dificuldade que tinha antigamente era por conta do tipo de resina que você tinha na época. Você tinha resina macroparticuladas, com partículas muito grandes, e era difícil você conseguir acomodar isso de uma maneira adequada nessas regiões proximais. E até mesmo pela contração de polimerização, você acabava tendo muita falha nessa interface de união e com isso você tinha recidiva de cárie e tudo mais. Quando você aquecia esse tipo de resina, você facilitava a condensação dela nessa região. Então você tinha uma melhor adaptação na resina composta nas faces proximais e com isso você tinha um melhor selamento marginal e você também consequentemente diminuía o risco de uma cárie secundária. Então essa era a grande vantagem, esse era o grande motivo pelo qual se começou a aquecer resina ainda lá nos anos 90. E baseado nisso foi feito vários estudos, né, para poder ver como que a resina se comportava, para ver se não estragava a resina, para ver se ainda tinha outras melhoras em aquecer a resina composta. Mas por um tempo isso aí ficou meio adormecido, não era algo que as pessoas muito faziam, tal. E ali no início dos anos 2000, quando você começou a ter um crescimento do uso de facetas, até pela mudança que teve da maneira de você preparar e confeccionar as facetas, você tinha um alto requisito de facetas, mas você não tinha uma qualidade na cimentação. Os cimentos resinosos na época não tinham tanta qualidade. E daí queriam utilizar um melhor material resinoso que tinha para poder cimentar, que era a própria resina composta. Acontece que a resina composta ela não escoa, ela não tem viscosidade apropriada para você fazer uma cimentação. Então foi começado a aquecer a resina para a cimentação de facetas e onleys. Acontece que não são todas as resinas que quando se aquece se comportam da mesma maneira. Essas mudanças da propriedade, ela varia de resina para resina. Tem resina que ela, por exemplo, na questão da viscosidade, que ela fica muito menos viscosa, tem outras que nem tanto. Então, o comportamento diferente dessa resina frente ao aquecimento faz alguns dentistas que usam para cimentação falarem que algumas resinas elas termomodificam e outras resinas não termomodificam. E isso é mentira. Por que é mentira? Toda resina que você aquecer, ela vai se termomodificar. Ela não vai sempre se modificar da mesma maneira. Elas não vão se comportar sempre da mesma maneira, porque elas têm composições completamente diferentes, e não só porque uma é microhíbrida, outra microparticulada, não é só isso não, é outras questões ali na sua composição que fazem ela se comportar de uma maneira diferente quando você aquece. Agora, o fato dela não modificar o que você precisa para aquele procedimento específico não significa que ela não se termomodifica, porque ela se modifica. A mudança da viscosidade pode ser importante para a cimentação, mas é apenas um item de um monte de coisa que você melhora na resina composta, que é muito mais importante, melhor do que a própria viscosidade está sendo alterada. Então, quando você aquece a resina composta, você aumenta a conversão de polimerização dessa resina, você diminui o tempo necessário para você fazer a polimerização dela. Então você pode polimerizar por menos tempo e a conversão de polimerização ainda é maior. Você aumenta a dureza dela, você aumenta a resistência mecânica ao desgaste, você diminui a porosidade e com isso você tem uma resina mais lisa, que tem uma capacidade de polimento maior, você tem mais resistência ao manchamento. Todas essas mudanças que você vai ter na resina composta faz você ter uma restauração final com muito mais qualidade e também com uma capacidade de longevidade muito maior. Essa é a grande vantagem de aquecer resina. E você pode aquecer a resina não só para poder cimentar faceta, cimentar onley, ou para mesmo fazer reabilitações igual eu faço com resina composta, né? Onde eu aqueço a resina composta e com isso eu consigo fazer reabilitações totais com ela utilizando uma matriz transparente. É excelente para isso. Mas você não precisa usar só para isso não. Você pode incluir o uso da resina aquecida no seu dia a dia para fazer restaurações diretas ali, classe 1, classe 2, classe 5, porque muda a viscosidade? Não! Isso é importante para outras coisas. Agora, para o dia a dia, o que menos importa, o que a gente quer dela são as outras melhores da propriedade dela, que faz a nossa restauração ser ainda melhor. Agora, para aquecer essa resina composta também não pode ser de qualquer maneira. E assim, eu sei que tem muita gente que fica assim, pô, eu aprendi na faculdade que a resina tinha que guardar na geladeira. Não, não precisa. Primeiro, então pode esquecer isso, tá? Até é só você pegar o material, ver a bula dele. A temperatura de armazenamento não é a temperatura de geladeira não, tá?
temperatura normal. Agora, para aquecer a resina, você também tem que aquecer da maneira certa. Tem muita gente que gosta de enfiar num saquinho e botar num pote ali, num negócio com água. Não é a maneira correta e segura de você aquecer a resina composta. Na verdade, dessa forma, você pode danificar a sua resina composta. A resina composta, dentro do saquinho, um pote com água quente, pela condensação do ar que tem dentro desse saquinho, ela vai ter contato com umidade. E essa umidade vai danificar a sua resina, vai alterar essa resina. Então, aí você tem que tomar cuidado. Existem formas de você aquecer da maneira correta e formas que são seguras, onde você pode aquecer várias e várias vezes essa resina composta. Você vai poder utilizar ela em vários pacientes sem nenhum problema. E uma forma segura de você aquecer a resina composta é você usar justamente o aquecedor da Hot-Set, que é o patrocinador desse vídeo de hoje. Então esse é o novo Hot-Set trazido pela Tecnolife. Esse Hot-Set, ele tem 4 espaços para você colocar aqui ou resina e anestésico. Ele aquece em 2 temperaturas, 39 graus, que é a temperatura para você conseguir anestesiar o teu paciente com mais conforto, ou com 69 graus, que é a temperatura que você vai utilizar a resina composta. E pode ficar tranquilo que ele é bivolt, então pode ficar tranquilo colocar ele em qualquer tomada que ele não vai sair explodindo não, tá bom? Para você poder aquecer a resina, você vai fazer o seguinte, você coloca a sua resinas já em posição e liga o aparelho apertando o botão. Quando você aperta uma vez, ele acende uma luz verde que é referente à temperatura de 39 graus. Apertando mais uma vez, ele acende a luz laranja ou vermelha e ele vai atingir essa temperatura de 69 graus. Você só precisa aguardar o tempo de aquecimento. Quando essa luz ficar acesa, essa resina está pronta para você poder utilizar. Assim que você liga o aquecedor, ele demora cerca de 6, 7 minutos para atingir a temperatura de 39 graus, caso você vá aquecer um anestésico. E caso você for aquecer a 69 graus para utilizar a resina composta, ele vai demorar cerca ali de uns 15 minutos mais ou menos, um pouquinho mais de 15 minutos. Se você deixa a resina ali dentro ou anestésico dentro durante esse período de aquecimento do próprio aparelho, fica tranquilo que quando tiver a luz acesa completamente já está pronto para você utilizar. Agora, se você esperou atingir a temperatura para então você colocar a sua resina ou então você colocar o seu anestésico, vai demorar cerca de uns 5 minutos para ele atingir a mesma temperatura do aquecedor e você utilizar ele com todas as vantagens. O produto realmente muito seguro, então você pode colocar a mão em toda essa parte que tem aqui, emborrachada no plástico, você não sente o calor. Você só sente o calor dela se você coloca a mão aqui, o dedo nessa região prateada, mas como ela está bem protegida, então é bem seguro para você não acabar não se queimando. A resina composta, quando você pega, você já sente que a região da ponta aqui, onde foi aquecido, já está bem quente. Você pode botar a resina exatamente dessa maneira com a ponta da resina composta. Você não precisa tirar a ponta da resina, a tampa da resina, para colocar ela ali dentro. Por que isso? Porque a resina composta, se ela fica direto encostado lá no fundo, ela vai misturando com outras resinas que já colocou, por mais que você limpe, ali vai ter poeira, pode ter pelinho, e você vai acabar sujando a sua resina composta e levando essa sujeira para a tua restauração. Então pode aquecer com a tampa sem problema nenhum, que ela vai aquecer da maneira correta e você vai conseguir utilizar a resina aí sem nenhum problema. Não existe tempo máximo para essa resina ficar aquecendo, então é extremamente seguro. Tem vários estudos onde mostra 8 horas seguidas essa resina sendo colocada ali dentro do aquecedor, mantida e mantendo as suas propriedades normais depois que ela esfria, aquece novamente, sem problema nenhum. Você pode aquecer essa resina quantas vezes você quiser, por quanto tempo necessário, isso não vai danificar a resina, desde que você use o aparelho apropriado para isso. Não é toda resina que você aquece que ela vai ter exatamente a mesma modificação, então cada resina ela se comporta de uma maneira depois que você aquece. Todas vão melhorar suas propriedades, mas não significa que elas vão melhorar na mesma maneira, ou seja, não significa que toda resina vai mudar sua viscosidade ao mesmo ponto, não significa que todas vão reduzir o tempo de polimerização ao mesmo nível ou vão atingir o mesmo índice de conversão de polimerização, mas existe uma melhora entre ela na temperatura normal e ela aquecida, e isso é importante. Não importa se uma faz mais ou menos, a não ser que você realmente precise de algo muito específico, como na cimentação essa mudança da viscosidade. Em outras situações, qualquer resina pode ser aquecida e utilizada sem problema nenhum, inclusive na reabilitação com a resina composta, utilizando a matriz transparente, ou mesmo no aquecimento dela para fazer restaurações diretas convencionais. Agora que a minha resina já está bem aquecida, vamos mostrar aqui como que ela fica quando você remove ela, a consistência dela nova. Ou percebe como ela fica extremamente fluida, como ela muda exatamente essa consistência dela. E com isso fica muito mais fácil você colocar ela, por exemplo, numa matriz transparente, para você poder copiar todos os detalhes do enceramento que essa matriz copiou e você transferir para a tua faceta que você utilizar a matriz para fazer, no caso das reabilitações em resina, ou
para você adaptar essa restauração melhor dentro da cavidade na restauração direta que você for fazer do seu paciente. Vamos ver agora aqui a Tetric que eu tenho aqui, para poder ver ali como que ela ficou depois que a gente aqueceu. Então pode perceber, ó, que ela também muda, ó, mas ela não muda exatamente igual mudou a Palfic, que é aquilo que eu falei. Muda-se a consistência, mas não exatamente igual a uma outra. Por exemplo, se você pega uma Empress Direct, você já percebe que essa mudança aqui já é muito maior. Então, a questão da viscosidade depende muito do motivo pelo que o senhor vai usar. Se você for usar para cimentação, é um problema. Se você mandar para restauração convencional ou para fazer uma reabilitação com resina composta, essa mudança da viscosidade de ser diferente não importa. Agora, as outras propriedades que são mudadas, por mais que vão ser alteradas de forma diferente, são suficientemente necessárias para você fazer uma restauração com maior qualidade, com maior longevidade para o seu paciente. E se você curtiu tudo isso que a gente falou sobre a resina composta aquecida, vai lá, dá um like aqui no nosso vídeo e não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você sempre receber o aviso do YouTube quando chega um vídeo novo. A gente está preparando conteúdo semanalmente para vocês, 2 vezes por semana tem vídeo novo, fora os shorts, alguma coisa ali que a gente coloca também. O objetivo é trazer informação de qualidade para te ajudar no seu consultório. E exatamente por isso que o YouTube já escolheu 2 vídeos novos para você, então escolhe um desses, assiste lá e a gente se vê na próxima. Valeu!